Hecho del Espíritu Santo. Y vamos, se puede quitar, ¿no? Glórias a Deus. E já vou fazer a oração, ¿sí? E depois já entramos já em la palavra para a glória e honra do Senhor. Senhor Deus Padre Santo, Deus de poder, toda glória e honra, Senhor, é para ti. Senhor Deus, usa-me, ó Senhor Deus, nesta prédica. Usa-me, ó Senhor Deus, quero me quedar muito pequeno, Senhor, porque de mim não tenho nada. És tu palavra. És a ti, Senhor Deus, tu és aquele, Senhor Deus, que tem todo o poder, toda a glória, toda a honra, ó Senhor Deus, e trabalha em nossos corações, nossa mente. Ajuda-nos, ó Padre, a ter mais fé, a caminhar conforme tua vontade, que podamos ver milagros e maravilhas, que podamos testemunhar, ó Padre, de los milagros, ó Senhor Deus, de Cristo Jesus. Senhor Deus, trabalha grandemente e que podamos estar atentos para receber aquilo que vem por parte de ti. Te damos graças por todo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em livro de Hechos. Hechos, capítulo 9. Vou ler de versículo 10 ao versículo 18. ¿Sí? Estamos falando do livro de Hechos, o livro escrito, o tratado de Lucas, que é o que nos dá a base, ¿sí? Para poder seguir, por causa do Espírito Santo. Sabemos que este livro aún continua a ser escrito através de nós, porque é uma época, não, que se trata da venida do Espírito Santo, não, para nos ajudar a levar o Evangelho a Cristo. Então, esse livro de Hechos vai continuar até lá, segunda venida de Jesus. Então, nós estamos sendo parte desta história. Então, por isso devemos levar com seriedade e aprender com a igreja do primeiro século. Muito bem, vamos ver Hechos capítulo 9, versículo 10, adelante, que diz: Havia então em Damasco um discípulo chamado Ananias, a quem o Senhor dijo em visão: Ananias. E ele respondeu: Heme aqui, Senhor. E o Senhor lhe dijo: Levanta-te e ve a la calle que se chama Derecha e busca em casa de Judas e chamado Saulo de Tarso, porque he aqui ele ora. E ha visto em visão a varão chamado Ananias, que entra e lhe põe as manos em cima para que recobre a vista. Então Ananias respondeu: Senhor, he oído de muitos acerca de este homem, quantos males ha hecho a tus santos em Jerusalém, e aún aqui tem a autoridade dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam tu nome. El Senhor lhe dijo: Ve, porque instrumento escorrido me es este, para levar mi nome em presença de los gentiles e de reis e de los hijos de Israel. Porque eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário padecer por mi nome. Foi então Ananias e entrou em la casa, e ponendo sobre ele as manos, dijo: Hermano Saulo, el Senhor Jesus, que se apareceu em el camino por donde venias, me ha enviado para que recibas la vista e seas lleno del Espírito Santo. Versículo 18. E ao momento lhe caíram de los ojos como escamas, e recebeu al instante la vista, e levantando-se foi bautizado. E havendo tomado alimento, recobrou força, e estuvo Saulo por alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Glória a Deus, aleluia. Vemos aqui o início, a conversão de Pablo, conhecido como Pablo, aún aqui conhecido como Saulo, aquele persecutor, não? Aquele que persegue a igreja de Cristo. Vemos aqui um homem que se entregou. Já hablamos de capítulo 9 de Hechos, de versículo 1 a versículo 9. Não? Quando Saulo, vai a la igreja, ele pede permissão para poder ir atrás de los crentes, a igreja de Cristo em Damasco, para poder prender, para poder aprisionar, levá-lo cada um a Jerusalém. Ele sai com uma missão, ele pede esta missão
para os sacerdotes, pide para as autoridades para ir adelante. Pero en medio del camino sabemos que él tiene un encuentro con Jesucristo. Y este encuentro con Jesucristo cambia totalmente su vida. Este encuentro con Jesucristo hace com que Saulo tome uma decisão de cambiar, de ser uma nova criatura. Pero vemos que se passaram, desde dia que ele falou com Jesus, se passaram 3 dias. 3 dias que Saulo se quedou ali sem comer, sem ver, não? Fazendo seu ajuno. 3 dias que ele se quedou ali em el processo para um verdadeiro câmbio. Vemos aqui um homem que está entregue nas mãos do Senhor. E Saulo foi direcionado em Damasco a uma casa de um homem chamado Judas. Ali estava, esperando a direção de Deus. Um novo convertido, um homem que aceitou Jesucristo, esperando a direção de Deus. Pero por outro lado, vemos Ananias, que estava em Damasco. Ananias, um discípulo do Senhor, que estava ali para predicar o Evangelho, para formar a igreja de Cristo, para levar a palavra a todos aqueles que estavam perdidos. Pero lendo os versículos aqui, podemos ver que Deus falava com Ananias através de visão. Que interessante. Deus falava com Ananias através de visão. Ananias teria visão. Deus habla com cada um de maneiras distintas. Deus tem suas maneiras de falar com cada um de nós para que podamos entender nosso chamado, entender nosso propósito, que Deus tem com cada um de nós. E vemos aqui que Ananias sabia de Saulo. Ele sabia. Porque quando ele tem a visão que tem que ir ao encontro, hacia o encontro de Saulo, ele já entra na situação de Deus, como posso ir delante deste homem? Este homem vem aqui para perseguir os creyentes. Como posso eu deixar as coisas que estou fazendo aqui para ir ali a falar com este homem? Eu estou em uma situação aqui difícil, Senhor. Vemos aqui Ananias em uma situação, amados, que se passara por algum de nós, não teríamos condição de fazer o que Ananias tuvo que fazer. Digo isto porque, imagínate, se tu estás sendo perseguido porque está predicando a palavra, e uma pessoa desta que está perseguindo está na cidade, está cerquita de onde tu vives, e está esperando. E Deus te manda ali falar com esta pessoa que está te perseguindo, porque hasta então não sabia, não tinha a certeza, sabia que era um homem que estava ali para perseguir os creyentes. E Deus te levanta para ir ali e predicar, ajudar aquele homem. É difícil. É uma situação que só quem está direcionado por Deus. Hoje na escola bíblica estamos falando da autoridade espiritual. Autoridade espiritual, estamos falando da autoridade do corpo. O corpo que obedece à cabeça. O corpo que está para o que tem que fazer, o que Jesus pede para fazer, ali e hace. Não está para questionar, está ali para ser. Ananias, vemos aqui que se quedou um pouco ali em uma situação de, Senhor. Porque enquanto estou aqui predicando, ajudando a los demás, está todo bem. Pero agora tenho que falar com o persecutor, agora é outra coisa. Aquele que me persiga, agora é outra coisa. Agora que tenho que falar com ele, aí é outra coisa. Tu está me pedindo algo duro, algo difícil, Senhor. Pero Ananias recebe a visão hasta do que ele tem que fazer, que está em versículo 12.
del Hechos 9, que diz, ha visto em visão um varão chamado Ananías que entra e le pone a mão em cima para que recobre a vista. Hasta esto. Ele tem uma visão do que ele iba a ter que fazer. Deus falava com Ananías a través de visão. Há gente que Deus habla em sonhos. Há gente que Deus habla através de señales. Cada Deus habla. Tem outros que escutam a voz de Deus em seu próprio ouvido. Outros escutam em seu coração. Cada tem suas maneiras. Pero ele, Ananías, escutou a Deus através de visão. E ele via o que estava por venir. Vê que interessante. Ananías via, ele por visão viu que ele tinha que estar ali, poner as mãos e ajudar a Saulo. E toma uma atitude difícil de tomar. E ele foi ali. E a palavra nos ensina que ele entrou nesta casa, onde estava Saulo, a casa de Judas, entrou nesta casa e, segundo a palavra, segundo o livro de Lucas, do que escreveu, vemos aqui que que Ananías foi ali, e vê o versículo 18 e 19. E ao momento lhe caíram os olhos, ¿no? Com a chegada, ¿no? Com a imposição de manos de Ananías, o diácono, o discípulo, como escamas, e recebeu ao instante a vista, e levantando-se, foi bautizado. Vemos três coisas importantes aqui. Primeiro, o que passou com Saulo, para poder entender todo este contexto. Três coisas importantes. Depois que ele aceitou a Jesus Cristo, aceitou sua missão, que se quedou cego, se quedou 3 dias sem comer, três coisas aconteceram para começar a liberação. Que foi as escamas, não? Que eram como escamas que estavam sobre seus olhos, que caíram, e começou a ver, não? Então, a segunda, recobrou a vista. Primeiro as escamas que caem, depois a vista, que pode volver a ver, e foi bautizado, assim que se quedou de pé. Foi bautizado. Três coisas importantes para a vida de um creyente quando aceita Jesus Cristo. São três faces importantes para nossas vidas. Primeiro é quitar todo aquilo que nos impede de ver a verdade. Limpiar. Outra é começar a ver, recobrar a vista. Pero agora não ver como via antes. Porque se ver em detalhe essas escamas, foi Deus que hizo com que isto passasse. Porque ele tinha que se deixar del passado, deixar de las coisas antiguas. Agora tinha que depender de Deus por todo. Então foi lhe puesto como escamas em seus olhos. Pero quando chega Ananías, estas escamas saem de seus olhos, ele recobra a vista. Pero agora de uma maneira diferente. Agora ele está assessorado, ele tem um assessor, ele tem alguém para estar com ele, que é Ananías. Agora não está solo. Uma pessoa que vai ajudar a caminhar os primeiros passos. Agora ele está com uma pessoa direcionada por Deus, que teve uma visão de Deus, para fazer aquilo que tem que fazer. Pero para que ele fosse bautizado, ele teve que levantar. Depois que tem a visão, ele teve que tomar atitudes. Há crentes que aceitam Jesus Cristo e se queda ali tumbado toda a vida. Tem gente que é sanado de uma enfermidade e se queda ali tumbado e enfermo por toda a sua vida. Pero se está determinado por Deus, há que levantar e dar o passo. Sempre quando Jesus Cristo descia um paralítico que estava ali sanado, dizia: levanta-te e anda. Porque há necessidade de dar este passo de fé. Nós não podemos aceitar Jesus Cristo e nos quedar parados. Não podemos aceitar Jesus Cristo e nos quedar estáticos.
Temos que dar este passo de fé. O bautismo é um passo de fé. É uma conversão, é uma entrega para toda a vida. Sabemos disso, porque já fomos bautizados em las águas. Já recebimos o bautismo em las águas. Já temos a Cristo. E sabemos que é para toda a nossa vida, para toda a nossa eternidade com Cristo. Então, vemos algo interessante na vida de Saulo. Foi duro, foi uma situação difícil. E outra coisa importante é que quando Ananias está conversando com Deus, Deus lhe ensina a Ananias que Saulo é um instrumento escolhido. E que as coisas não iam ser fáceis. E aqui está. Versículo 16 de Hechos 9. Porque eu lhe mostrarei, quem? A Saulo, quanto lhe é necessário padecer por meu nome. Aí está. Necessário. Aquele que estava perseguindo Jesus ia mostrar a Saulo quanto será necessário padecer por meu nome. Ele não está aceitando Jesus Cristo para poder se quedar ali tranquilo. Agora aceitei, não tenho mais que perseguir, tampouco tenho que predicar. Agora vou ali, quando me chama vou ao culto. Não? Quando Ananias disse, vamos ali ao culto, hoje é domingo, vamos, aí eu vou ali, sento. Não. Saulo foi chamado para padecer pela palavra. Padecer por amor a Cristo. Lutar pela palavra. Saulo não sabia todo o que ia passar. Viagens, persecuções, prisões, açoites. Não sabia o que ia passar. Não? Pessoas ali falando mal. E não é diferente das coisas que passamos hoje, depois que aceitamos Jesus. Somos açoitados, hoje não, quizás nós outros aqui, não, porque há aqueles que são açoitados de verdade, não, fisicamente, mas nós outros passamos, a parte psicológica muitas vezes é afetada por pessoas que não aceitam a Cristo e não aceitam que nós outros aceitamos a Cristo. Somos açoitados. Queremos levar a palavra, queremos ser carta, mas muitas vezes nos aprisionam, nos impedem de fazer a obra que devemos fazer. Às vezes até dentro da família. Às vezes passamos dificuldade dentro da família. Às vezes com amigos. Às vezes no trabalho, por onde vamos. Pero vemos um nome aqui, Saulo, que sabia, por causa deste chamamento, quando Jesus lhe chamou, ele sabia que tinha que padecer e estava disposto a ir por esta causa. Nós outros estamos dispostos a ir por esta causa. Nós outros estamos dispostos a padecer por amor a Cristo. Ou só venimos para a igreja para correr as bendições? Eu tenho um propósito, este ano eu tenho que comprar um coche, então vou domingo na igreja para ver se Deus habla comigo deste coche, para ver se consigo comprar, ou se alguém me dá este coche, alguma coisa tenho que passar, vou na igreja por fé. Não. Iam para a igreja por Cristo. Para serviço do reino. Para se posicionar na obra do Senhor. Para isto, Pablo aceitou Jesus. Para ser uma grande obra aqui na terra. Para ver os problemas da igreja. Ele não foi ali, Ananias não foi ali falar com ele, liberar ele, e ele se quedou tranquilo. Mira quantos problemas Pablo passou, é só ver as epístolas. Só problemas e mais problemas e problemas e mais problemas. E não é diferente da igreja de hoje, não é diferente de nossa igreja.
Porque a igreja perfeita é aquela que vai subir, aquela que está em Cristo. Enquanto estamos aqui, as lutas, as dificuldades. Enquanto estamos aqui, há barreiras, há momentos difíceis que pensamos hasta em desistir. Mas devemos nos manter firmes, porque é por obra, por amor a Cristo que estamos aqui, é porque estamos padecendo em Cristo, é que estamos aqui. Não estamos aqui porque estou lutando para conseguir um coche ou uma casa, não estou lutando para poder fazer um grande viagem de meu sonho, estou aqui porque quero padecer por Cristo, porque amo a Cristo, porque estou a serviço, porque estou na obra do Senhor. Assim foi com Pablo, com Saulo. E assim também vemos Ananias, que estava disposto a padecer por Cristo, porque ele, por fé e por visão, tuvo que ir na casa de Judas e poder falar. Um discípulo ali, um homem ali que estava, discípulo ali, um Judas, um homem ali que estava em Damasco, e Saulo estava ali. E ele foi ali para poder liberar e guiar, ajudar a Saulo em sua caminhada. Vemos aí uma dificuldade muito grande, mas uma entrega por parte de Ananias. Bueno, esta é uma parte. Agora vamos para os dias de hoje, o que está passando nestes dias. Acuérdate que semana passada celebramos sábado e domingo o aniversário da igreja, não? Porque o aniversário realmente é dia 25 de setembro. E lunes, dia 22, 23 e 24, é Rosh Hashanah, que é a cabeça do ano judío. Sabemos que o relógio do mundo é Israel. E o que significa Rosh Hashanah? Significa que passou mais um ano, saímos do ano antigo e fomos para o novo. Estamos em 5.786. Hasta domingo estávamos em 5.785 da criação do homem. E agora estamos em 5.786. Muito bem, uma parte. A outra, amanhã, lunes, à tarde, é Yom Kippur, que é dia de expiação, dia de arrependimento. São duas coisas. De um lado, nós estamos em meio da igreja. Esta igreja, justamente esta igreja de Cristo, em meio de Rosh Hashanah e de Yom Kippur, que é o dia do arrependimento, dia de entrega. Tem que ver com a época de Moisés, quando Moisés se quedou 40 dias ali em monte, recebendo as tábuas. E quando ele barra ali, quando ele vuelve ali a ver seu povo estava todo em pecado, levantaram ali um altar não, para exaltar, não, todo o que é malo. E ali puso todo o povo em arrependimento. Por este o dia de Yom Kippur, que é amanhã. Empieza amanhã por la noite, não? A chegada de la luna, e termina o dia seguinte. Então, dia 1º, dia 1 e dia 2 de outubro. O que quero dizer com isto? Quero dizer que lo mesmo que passou com Saulo, estamos passando hoje. O antigo e o novo. Um processo que Saulo passou destes 3 dias, que para nós outros representa esta semana, que foi o passado, e agora estamos entrando em uma nova fase, uma nova etapa de compromisso, de arrependimento, de entrega. Deus está cobrando, está pedindo, está exigindo de cada um de nós outros entrega, arrependimento. Sabemos que vai haver um grande avivamento aún na terra. Essa é promessa, vai ter um grande avivamento.
E muitos profetas de todo o mundo já hablam a respeito disso, já há alguns anos, porque está por venir este dia. E é interessante de ver que o avivamento tem que ver com arrependimento. Tem que ver com arrependimento, com entrega. Em deixar aquela coisa antiga, deixar aquilo que estava carregando hasta agora, se liberar de todo esto e ter um entendimento verdadeiro em la palavra, e entender e seguir e obedecer a palavra de Deus. Para passar por esta transformação que nós estamos passando, há 4 coisas importantes que quero falar. Una es el arrepentimiento. Dejar el viejo hombre, ser un nuevo hombre. Acuérdate que Saulo, ele estava 3 dias em ayuno. E o ayuno nos leva a ponto espiritual, o contato, uma conexão espiritual com o Senhor. Nos libera de la carne, de aquela coisa que nos mantém preso, carcerado, nos libera para estarmos com Deus, fazendo a vontade dele, para podermos escuchar ao Senhor. Então, o arrependimento é um processo necessário e muitas vezes temos que ayunar para poder ter esta entrega, porque a carne nos leva para baixo, nos mantém aqui na terra e temos que nos liberar. Outra coisa importante é a renovação de mente. Renovar nossas mentes, que foi o que passou com Saulo. Ele teve que deixar os viejos pensamentos, porque vai dizer que Saulo não conhecia a palavra, conhecia muito melhor que cada um de nós. Ele já conhecia, mas não entendia. Ele conhecia a palavra. Ele tinha um grande conhecimento. Ele fazia parte do concílio. Ele tinha um grande conhecimento, mas não tinha entendimento. Não tinha ele entendimento espiritual. E foi neste momento que foi liberado para ele. Então, a renovação de mente, essa transformação que ocorre, é importante. Ou seja, eu não posso mais pensar como eu pensava, há que ver uma renovação. Agora estou em Cristo. Agora não é mais aquilo que eu vejo que é o que Cristo diz que é. Não é mais a maneira que eu creio que é verdade. Mas o que Cristo me mostra, o que realmente é verdade. Temos que estar preparados para ser renovados. Ter uma mente renovada em Cristo. Uma mente transformada. Não podemos, amados, continuar pensando da maneira que pensávamos quando estávamos em el mundo. Aquela época já foi passado. Agora, nova criatura somos em Cristo. Mentes renovadas. Pensamentos em Cristo. Atitudes cristianas. Pensamentos cristianos. Sendo direcionado por el Senhor. Outra coisa importante é a vida em santidade. Não há como renovar a mente se não tem uma vida em santidade, se não caminhamos em santidade, se não caminhamos separados. Que é santidade? Que é ser uma pessoa santa? É ser uma pessoa separada. Separada do pecado, separado do mal, sendo direcionado agora por Deus, sabendo que Cristo é o cabeça. Então, se todo o que vamos fazer como corpo é o que a cabeça manda, não sou mais eu. Não? A mão não tem cérebro. Os olhos não têm cérebro. Os pés não têm cérebro. A cabeça tem o cérebro.
E aí é que comanda. Cristo comanda o corpo. E isto há que entender. Além da vida em santidade, temos que ter uma nova identidade. Ai, 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 ai. Saulo teve uma nova identidade. A partir deste momento não era mais aquele homem. Ele não se apresentava mais como fariseu. Olha, eu sou fariseu, minha identidade sou fariseu. Não. Ele se apresentava a partir de agora como cristiano. Eu estou em Cristo. Esta é minha identidade. Eu estou em Cristo. E aquele que está em Cristo tem uma vida santa, tem uma renovação de mente e está arrependido de los pecados. Estas são as pessoas que são transformadas por Cristo para uma nova vida, uma nova etapa em Cristo. Quando falamos de arrependimento, agora a justificativa, não? 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, que estamos falando, agora hay que justificar bíblicamente, não? Lo que estamos falando. 2 Coríntios 7, versículo 10 diz: la tristeza que proviene de Deus produz o arrependimento, que leva a la salvação, de la qual não há que arrepender-se, mientras que a tristeza del mundo produz a morte. Enquanto tu estás em mundo, estás levando uma vida triste e obscura, não há que se arrepender. ¿Por que vai se arrepender? Não tem por que se arrepender. Agora, para a salvação, há que ter arrependimento. É isto o que está em 2 Coríntios 7. Há que ter arrependimento. Há que é arrepender? É saber de las coisas malas que não estão de acordo com a palavra, porque há coisas que hacemos e por nosso raciocínio, não, isto é correto, isto está bem. Hasta como cristiano está bem, mas se vamos na palavra, não estamos. Então, se aquela atitude que teníamos antes e que continuamos tendo, há que arrepender-se, não pode ser, porque não está na palavra. Então, cuidado. Cuidado. Que a gente que diz, eu estou em Cristo, mas continua com os mesmos pensamentos, mesmas atitudes, porque para ele aquilo é correto. Mas quando vai na escola bíblica, escola dominical, e aprende que aquilo é incorreto, que aquilo é pecado, que aquilo não é a vontade de Deus, então tenho que me arrepender. Tenho que me arrepender disto, da maneira que pensava. Então, o arrependimento é o que nos leva à salvação. É isso que está em 2 Coríntios 7, 10. Quando hablamos de la vida, em renovação de mente, está em Efésios, capítulo 4, 22, 23, que diz: enquanto a la passada maneira de viver, despojamos del viejo hombre, que está viciado conforme os desejos enganosos, e renovaos em espírito de vuestra mente, renovaos em espírito de vuestra mente, e vestiu de novo homem, criado segundo Deus, em la justiça e santidade de la verdade. Há que ter este cambio, há que renovar a mente, há que estar com a mente renovada, há que ser um novo homem. Nova identidade, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Que diz, de modo que se algum está em Cristo, nova criatura. As coisas velhas passaram e aqui todas as hechas novas. Ou seja, se és uma nova criatura, nova identidade. Não pode ser a nova criatura com a velha identidade. Eu tenho que ter uma nova identidade. Antes eu tinha a identidade do mundo. Agora tenho a identidade do céu. Olha o céu. Quem conhecia, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, Yuri, não sei que tal, Yuri, não sei que, hoje vê Yuri, não é aquele, não é aquela pessoa mais, não é aquele Yuri. Ele tem uma nova identidade agora, mira, hasta chama ele de pastor, de hermanito, de hermano, não, hermano pastor. Já não é mais
y aquel Uri. Aquele Uri já não existe mais. Agora é nova criatura em Cristo. E que todos nós podemos dizer e afirmar isto. Que somos nova criatura em Cristo. Temos uma nova identidade. Que maravilha, amados. Saber que nossa eternidade está garantizada. É maravilhoso. Isto cada vez que penso me põe assim de maneira espiritual tremenda. De ter a certeza da salvação. Já estou aqui predicando, mas se daqui 5 minutos muero, já estou tranquilo. Eu estou tranquilo. Eu sei para onde vou. Vou para os braços do Senhor, estarei seguro, tranquilo, por toda a eternidade. E esperando a cada um de vocês. Vê que maravilha? Não? Que maravilha saber para onde vamos, porque temos esta identidade. Não vamos chegar ali na porta e ter que volver. Não. Identidade é Cristo. Isso é maravilhoso. E outra coisa é a vida em santidade. Não? Na vida em santidade, que está em 2 Coríntios 7, de versículo 1, que diz: como temos estas promessas, queridos irmãos, purifiquemo-nos de todo o que contamina o corpo e o espírito, para completar em el temor de Deus a obra de nossa santificação. Ah, que tremendo! A obra de nossa santificação, estamos sendo santificados. Há necessidade de estar separado para Cristo. Como temos esta promessa? Qual é a promessa? De salvação. Temos que purificar de toda contaminação do corpo e do espírito. E que maravilhoso, que tremendo. Deus é poderoso, amados. Deus é tremendo. Temos que estar preparados. Temos que estar capacitados a serviço do reino. Temos que estar em la vontade do Senhor. E volvendo ao contexto bíblico, podemos ver aqui todo isto do que estamos lendo em Saulo. Uma transformação. E uma transformação que vamos ver mais adiante, que quando ele chega ali em Jerusalém, que ele vai falar com Pedro, Pedro não quer nem saber de Saulo. Não quer nem saber. Não quer nem, vá. Saulo se queda ali, no norte de África, não? Por anos ali, para realmente não? Se amadurar, não? Ter contato ali com o Senhor. Isto vamos ver adelante, 13 anos ali, 13 anos de eco de Saulo, de Pablo. Quer dizer, o tempo que ele teve que se preparar. Não é assim, não, aceitei Jesus Cristo. Ele até tentou. Ali em Damasco, a ser uma sobrita ali, a falar de Jesus. A recorrer as alitas e vai se preparar. Hã? Por quê? Porque estar em el cielo é algo sério. Salvação é algo sério. Viver em santidade, arrepender, ter uma transformação de mente é algo sério. Eu não posso ter uma transformação de mente, renovação de mente, e na hora que vou falar como se estivesse em el mundo. É renovação de mente, novos pensamentos em Cristo. Eu não posso chegar e falar de santidade e invitar nossos amigos a tomar cerveja. Vamos aí, vamos salir por aí, os homens, hoje estamos todos solteiros, os homens, as mulheres que se quedem em casa, nós vamos passar a noite por aí. Vida em santidade. Santidade é santidade. É estar em el Senhor. Nova vida, nova criatura, nova identidade. Uma nova persona. Vale, agora sou uma nova persona. Muito bem. Então, agora, antes de começar, praticar, poner em prática. Foi o que passou com Saulo. 13 anos ponendo em prática.
prática, muestra que es una nueva criatura, que tiene una nueva identidad, aí después sí vuelve a Jerusalém. Primeiro va. Não pensa que vai ser missões assim. Primeiro vai ser tratado. E assim é com nossas vidas. E isto quero dizer, amados, que a partir de agora, temos um compromisso muito grande com Cristo Jesus. E mais aún, porque nos acercamos a sua segunda venida. E temos que preparar o caminho. Temos que preparar o caminho e as pessoas para que possam estar com Jesus. Temos que fazer o melhor para que essas pessoas possam aceitar a Jesus. Então, temos que tomar cuidado, porque uma atitude mal tomada vai ser com que pessoas desviem e não vão aceitar a Jesus e não vão esperar a segunda venida de Jesus. Qual é o testemunho que estamos dando a nossos filhos? Qual é o testemunho que estamos dando a nosso esposo ou a esposa, os cônjuges? Qual é o testemunho que estamos dando a nossos padres? Qual é o testemunho que estamos dando a nossos amigos? Pessoas de trabalho, qual é esse testemunho que estamos dando? Que é que estamos falando? Deus tem algo para operar, Deus tem algo poderoso e tremendo. Pero há necessidade de arrependimento, renovação de mente, vida santa e uma nova identidade. Deus vai fazer a obra. Vamos nos poner de pé em nome de Jesus. Padre Santo, Deus de poder, por toda a glória, toda a honra, Senhor, esteja contigo, ó Padre Santo. Trabalha, Senhor Deus, em nossas vidas. Opera, Senhor Deus, milagros e maravilhas. Nos ajuda, nos conduz, ó Padre. Nos ajuda, Senhor Deus, dá direção, ó Padre, a cada um de nós, Senhor, porque sabemos, ó Padre Santo, Deus de poder, que Tu és poderoso e grandioso, ó Padre, para operar grandes milagros em la vida desta igreja, em la vida de nossos irmãos, aqueles que estão e aqueles que não puderam estar. Senhor Deus, opera milagros, opera maravilhas, rompe cadenas e dá uma grande vitória, Senhor. Nós creemos em Ti, ó Padre, creemos, Senhor Deus, em grande poder, em Tu unção, ó Padre. Te damos graças, ó Senhor Deus, por todo, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória